Passemos agora ao PL 825 de 2024, de autoria do vereador Milton Leite, dispõe sobre a alteração dos incisos 3 e 4 do parágrafo 6º do artigo 50 da Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2019, com redação dada pela Lei nº 16.802, de 17 de janeiro de 2018, e insere o artigo 10º-A na Lei nº 16.802 de 2018 para adequação das disposições normativas relativas às metas ambientais aplicáveis ao transporte urbano e da outras providências. A emenda ao projeto, mas antes registro a presença do vereador Gilson Barreto. Emenda ao projeto de lei número 825 de 2024, em conformidade com o disposto no artigo 271 do Regimento Interno desta Câmara Legislativa, propõe a presente alteração ao projeto de lei 825 de 2024 nos seguintes termos. Fica alterado o caput do artigo 50 dos incisos 3º e 4º do parágrafo 6º do mesmo dispositivo da Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009, com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº 16.802, de 17 de janeiro de 2018, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 50. A partir do ano de 2018, os operadores do serviço de transporte coletivo de ônibus, integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo, deverá promover a redução progressiva das emissões de dióxido de carbono de origem fóssil e os poluentes tóxicos emitidos na operação em suas respectivas frotas por meio da utilização gradual de combustíveis e tecnologias mais sustentáveis, baseados em fontes energéticas mais limpas. Parágrafo 6º. Inciso 3º. Os lotes de veículos substitutos de cada operadora devem ser compostos obrigatoriamente por unidades novas, dotadas de propulsores e ou combustíveis de menor impacto poluidor do que os veículos convencionais substituídos, de modo a garantir reduções graduais significativas na emissão de poluentes, culminando com a redução no ano de 2038 de até 100% das emissões totais de dióxido de carbono de origem fóssil, relativamente as emissões totais das frotas no ano base de 2016 para os veículos de cada um dos respectivos sistemas. Quarto, até o ano de 2038 deverá haver uma redução mínima de 95%, tanto do material particulado como de óxidos de nitrogênio, NOx, em relação ao total de emissões totais das frotas no ano de 2016 para veículos de cada um dos respectivos sistemas. Artigo 2º. Para cumprimento das metas de redução de emissões estabelecidas na Lei nº 14.933, de 5 de junho de 2009, alterada pela Lei 16.802, de 18 de janeiro de 2018, no prazo de até 90 dias, contados da promulgação desta lei, os operadores do serviço de transporte coletivo por ônibus, integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo, deverão apresentar para a empresa detentora da concessão de energia elétrica de São Paulo os projetos contendo suas respectivas necessidades de infraestrutura de carregamento à bateria dos veículos elétricos. No mesmo prazo, os operadores que optarem pelo sistema de energia a gás deverão apresentar seus projetos para as concessionárias do serviço de distribuição de gás, contendo suas respectivas necessidades de infraestrutura de carregamento dos veículos movidos a gás. Parágrafo único. A empresa detentora da concessão de energia elétrica de São Paulo e as concessionárias do serviço de distribuição de gás terão o prazo de até 90 dias para aprovar o projeto apresentado pelas operadoras do transporte coletivo de ônibus integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo nos termos do caput desse artigo. Artigo 3º. A empresa detentora da concessão de energia elétrica deverá providenciar a infraestrutura para carregamento da bateria dos veículos elétricos nos locais a serem indicados pelo município de São Paulo e com capacidade compatível com a necessidade do carregamento. Parágrafo único. A concessionária deverá providenciar as instalações dentro da demanda e dos prazos estabelecidos pela municipalidade, em conformidade ainda com os projetos apresentados pelos operadores do serviço de transporte coletivo por ônibus integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo. Artigo 4º. As empresas concessionárias do serviço de distribuição de gás deverão providenciar a infraestrutura para funcionamento dos veículos movidos a gás, nos locais a serem indicados pelo município de São Paulo, com capacidade compatível
com a necessidade de funcionamento do serviço. Parágrafo único. A concessionária deverá providenciar as instalações dentro da demanda e dos prazos estabelecidos pela municipalidade, em conformidade, ainda, com os projetos apresentados pelos operadores dos serviços de transporte coletivo por ônibus integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo. Artigo 5º. Excepcionalmente, durante o prazo de implantação dos projetos, a substituição total dos veículos observará a admissão máxima de até 50% dos veículos equipados com propulsores e ou combustíveis que apresentem menor impacto poluidor em comparação com os veículos convencionais substituídos, independente da tecnologia. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de até 180 dias a contar da data de sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, vereador Milton Leite da Silva, União Brasil. É a emenda. Passemos agora aos inscritos para discutir o PL. Gente do céu. O PL 825 de 2024. Tá, perfeito. Eu vou começar pelos presenciais. Senhor Rafael Drummond. Agora sim. Obrigado, senhor Rafael. Eu passo a presidência ao vereador Fábio Riva. Boa tarde a todas e todos. Eu quero agradecer essa nova oportunidade de poder estar discutindo esse PL 825. Agora, para a mudança da lei de mudanças climáticas de 2009. E eu quero reiterar uma fala que eu já fiz na audiência passada, né, que esse processo de discussão, esse processo desse PL deste ano, dessa mudança dessa lei, está sendo totalmente atropelada e sem o devido atenção, sem a devida discussão com a população, com até mesmo os outros vereadores e as comissões responsáveis por esse PL. Né? Um dos exemplos é que a gente teve a audiência na semana passada, no dia seguinte já houve uma nova versão e agora o presidente dessa comissão está apresentando uma terceira versão do mesmo PL. Então, é extremamente apressado, extremamente irresponsável o processo que está sendo levado para esse PL. A gente agora tem na lei algo que é super interessante, que é a definição de responsabilidades das fornecedoras de energia e de gás para a infraestrutura, para as garagens, e isso não teve nenhuma discussão, nem mesmo na audiência anterior. E a gente não tem no sistema da Prefeitura, no sistema da Câmara, desculpe, a versão atualizada, para eu poder discutir com vocês os detalhes. Então, assim, todo o processo atropelado, né? E realmente a gente precisa de mais tempo, a gente precisa de mais detalhes. Por quê? A lei de 2009 não foi colocada em prática, teve 10 anos para ser colocada em prática, em 2018 foi modificada para acrescentar mais 20 anos ao prazo. E a gente não tem acompanhamento nenhum de como está sendo a implementação dessa política pública. Nós temos, na lei de 2018, a necessidade de ter um comitê de acompanhamento desse processo, que é o Confrota, e que não tem reuniões desde 2021. Então, como nós vamos ter qualquer parâmetro para poder decidir sobre esse PL neste ano, e é extensão de mais tempo no prazo. Então, todo o processo está realmente muito confuso, muito problemático. E uma outra coisa a gente já tem tecnologia
e capacidade industrial instalada no país para poder prover os ônibus, para poder alcançar as metas que a gente vai ter agora na manutenção até 2038. Então, qualquer modificação desse período, qualquer aumento desse período de prazo, é realmente também falta de diálogo com a própria indústria, com a própria capacidade da cidade de São Paulo poder prover essa mudança. E é isso. Eu agradeço. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Só a título de informação, no texto e na emenda, o prazo está mantido 2038, tá? Só para que todos tenham conhecimento. Teve uma dúvida acerca do primeiro PL aprovado, que expandia até 42 ou 43, 48, se eu não me engano, mas o prazo está mantido em 2038. É só algumas adequações por conta da adequação das novas tecnologias, inclusive por conta da infraestrutura das empresas concessionárias de energia e também de gás. Acho só a título de esclarecimento, aí tão logo se apresente o substitutivo final, até porque foram emendas, e a ideia é que a gente apresente um substitutivo e dê publicidade a isso. Então, acho que essa é a importância também dessa audiência pública, mas obrigado pela contribuição. Próximo inscrito é o senhor Fábio Klein. Quero registrar aqui também a presença da Luciana Feldman, chefe de gabinete da Secretaria de Mudanças Climáticas. Só indagar a Luciana, você prefere falar agora ou se manifesta após as falas dos inscritos? Nós temos mais, contando com o senhor Fábio, 1, 2, 3, 4 inscritos de forma presencial e uma pessoa inscrita de forma virtual. Luciana. Eu queria primeiro cumprimentá-lo, o vereador Fábio Riva, e a todos os vereadores aí presentes. Queria só fazer um comentário com relação à fala da primeira pessoa que falou sobre o Confrota. As reuniões do Confrota, elas são mensais, acontecem todos os meses, e todas as atas das reuniões estão no site da Secretaria de Mudanças Climáticas, então dá para acompanhar, e as reuniões também são abertas pelo YouTube da Seclima, e elas podem ser acompanhadas. Aí no final eu faço as considerações gerais, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Depois, se você puder passar a colocar no link que você fez a manifestação como chefe de gabinete da secretaria, se puder colocar o site tudo direitinho, fica mais fácil para todos terem acesso. Muito obrigado, Luciana. Então, agora com a palavra o senhor Fábio Klein. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, vereador. Bom, eu gostaria de incluir na PL a inclusão dos trólebus, porque nós, o Defesa do Trólebus, estamos aqui, a entidade sem fins lucrativos, tomamos conhecimento da PL 825/2024, da autoria do nobre vereador Milton Leite, por meio do jornalismo do Diário do Transporte, e também, posteriormente, por outros meios de mídia, né? O referido projeto tem um importante intuito de adequar a realidade operacional e a infraestrutura da cidade a metas de redução de poluição previstas na atual Lei 16.802/2018. Entendemos a nobreza e a importância do debate sobre a necessidade da adequação. Por isso, nossa entidade, formada por especialistas e estudiosos em mobilidade limpa, queremos contribuir com a PL e com o tema pedindo às vossas senhorias que incluam no referido PL a necessidade de ampliar e conservar a rede de trólebus atual da cidade de São Paulo. Ora, se a discussão principal da PL vera sobre a infraestrutura, inserir a manutenção, ampliação da rede de trólebus é quase que um debate obrigatório. Os trólebus são emissões zero, e já que é uma infraestrutura instalada na cidade de São Paulo, né? Não só isso, cuja ampliação e manutenção são em custos, períodos extremamente vantajosos para a cidade. Os trólebus já são uma tecnologia consolidada. O que eu venho pedir aos nobres vereadores que incluam, por favor, o trólebus, e hoje a gente tem uma tecnologia nacional que chama o e-trol, né? Uma indústria brasileira que tem essa tecnologia. O que seria o e-trol? O e-trol é um trólebus movido a bateria, que quando ele está conectado à rede aérea, mesmo em operação, ele está carregando suas baterias. Tendo alguma intervenção na via,
Ele pode baixar a sua alavanca e trabalhar normalmente como o ônibus a bateria como nós conhecemos hoje, os ônibus verdinhos, né? Então, ou seja, além dessa tecnologia, o ônibus custa 30% mais barato que o ônibus a bateria hoje, que está em torno de quase 3 milhões de reais. A vantagem de ter um e-trol, você também não precisa comprar o carregador e colocar na garagem, que custa quase 700 mil reais. Então, ou seja, o ônibus está operando, trabalhando e carregando. Tendo alguma avaria na cidade, ele baixou a alavanca, trabalha normalmente, sem causar nenhum transtorno na cidade de São Paulo. Então, senhor vereador, por favor, incluem os trólebus e principalmente a nova tecnologia, que é o e-trol. Tá ok? Com uma tecnologia nacional. Ok? Obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. Está aqui anotado as considerações de ampliar e preservar os trólebus na cidade de São Paulo e ampliação para uma nova tecnologia do e-trol. É isso, né? Muito obrigado. Próximo inscrito, senhora Natália Chaves. Boa tarde. Eu sou do mandato da vereadora Silva da bancada feminista e, apesar do substitutivo, das emendas, acho que a lógica por trás desse PL continua muito parecida, então minha fala também vai ser muito parecida com a da audiência anterior. Eu acho que a gente ainda vê flexibilização de metas ambientais, não na meta final, mas na meta intermediária, e essa casa deveria estar pensando não em flexibilizar metas ambientais, mas pensar em como possibilitá-las, né, fazê-las serem viáveis. Eu acho que essa ideia dos trólebus que me antecedeu é muito interessante, deve ser levada em conta pelo vereador. E eu queria trazer alguns dados também, como São Paulo é a cidade mais rica da América Latina e está atrás de outras, como Santiago, no Chile, que tem 2.480 veículos elétricos, e Bogotá, na Colômbia, com quase 1.500. A gente, o prefeito Ricardo Nunes, prometeu 20% da frota eletrificada até 2024, e a gente está só com 3,7% da frota eletrificada. Isso é um absurdo, considerando a emergência climática em que a gente está, e não me parece a melhor postura ficar colocando a culpa em terceiros, quando a prefeitura tem um caixa recorde, que poderia ser usado para fazer os investimentos necessários, além de pressionar as empresas de transporte, que também têm viabilidade financeira para fazer isso. Acho que, da mesma maneira como a primeira pessoa aqui falou, a gente chegou mais uma emenda, né, como o vereador Rubinho Nunes leu aqui. Então, a gente espera ter tempo hábil para poder discutir o conteúdo dessas emendas e avaliar conjuntamente com os vereadores esse PL. Obrigada. Muito obrigado. Agora, chamar de forma virtual, estou vendo que já está ali ansiosa já há um tempinho, a Clariana Cunha. Clariana, do Minha Sampa. Tem a palavra por 3 minutos. Estão me ouvindo? Está tudo certo? Estamos sim. Então, tá bom. Muito obrigada, gente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Clariana da Minha Sampa e também da campanha Mobilidade Sustentável nas Eleições. E eu estou aqui novamente para falar de algo que afeta diretamente a vida de todas e todos nós e que precisa ser tratado com muita seriedade e responsabilidade, que é o futuro da mobilidade na cidade de São Paulo. Primeiro, é importante lembrar que São Paulo, esse ano, enfrentou dias em que teve a pior qualidade de ar do mundo. Isso não é só um dado, é uma realidade que reflete o impacto da poluição na nossa saúde. Crianças, idosos e os moradores da periferia são sempre os mais afetados. E os ônibus movidos a diesel, vereador, têm um papel enorme. A gente não pode aceitar continuar respirando esse ar ruim. Segundo, é que o PL, mesmo com o substitutivo, ainda representa um retrocesso.
Desde 2009, São Paulo já tinha metas estabelecidas para reduzir as emissões do transporte público. Em 2018, essas metas foram prorrogadas e agora querem estender mais uma vez as metas que já deveriam estar sendo cumpridas. As metas intermediárias propostas no substitutivo só servem para aliviar a pressão sobre quem já não cumpriu o que prometeu em 2024. Esse tipo de flexibilização só posterga benefícios que a gente já deveria estar recebendo. Além disso, esse alívio nas metas intermediárias não é só um problema ambiental. Ele também pode aumentar o custo do sistema a longo prazo. O que eu quero dizer com isso? Se o cumprimento da meta final exigir uma redução acelerada entre o 11º e o 20º ano, vai sim haver a necessidade de substituir mais ônibus em menos tempo. O que é, para mim, um desafio não só logístico, como um desafio financeiro. E a pergunta que fica aqui é quem que vai pagar essa conta? Eu estou entendendo que é o cidadão. Terceiro, a prefeitura já recebeu recurso para avançar nessa transição, foi 2,5 bilhões para a implementação dos ônibus elétricos. Então, o que a gente vê aqui é que o dinheiro público já foi destinado para essa mudança. Então, o que a gente vê é que o problema não é uma falta de recursos, está sendo, sim, uma falta de prioridade. E, por fim, eu quero dizer uma coisa, que não adianta a gente ficar falando de compensação de emissão com crédito de carbono. Isso não reduz a poluição, é uma falsa solução e só transfere o problema enquanto a gente vai continuar adoecendo. Por isso eu quero fazer um apelo para vocês, vereadores, vereadoras, e principalmente o presidente dessa casa, que rejeita esse PL 825 de 2024. O que a nossa cidade precisa, gente? É de mais coragem e menos desculpa. A gente precisa pressionar essas concessionárias para que elas assumam as suas responsabilidades e cumpram as metas. São Paulo tem o potencial de liderar a transição para um transporte público mais limpo, eficiente. A gente já tem recursos suficientes, já tem tecnologia, incluindo os trólebus, que foi citado até então, e a gente sabe como e o que precisa ser feito. A gente não pode aceitar, vereadores, retrocesso quando o que está em jogo é a saúde e a qualidade de vida de todos nós paulistanos. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora vou passar aqui para o senhor Anderson Lopes, da Comgás. Boa tarde a todos. Eu sou Anderson Lopes da Comgás, a maior distribuidora de gás natural da América Latina. E aqui a gente está falando de transporte público, redução de emissão de poluentes, que é um grande desafio quando a gente olha para o transporte público. E o gás natural, ele tem uma responsabilidade grande na mudança da matriz aqui no estado, no município de São Paulo. Então, a gente está falando de redução de emissão de poluentes, mas você precisa ter infraestrutura para atender o acesso desse combustível para as garagens, para abastecimento dos ônibus. O investimento também, essa conta tem que se estabilizar, né? E a questão de tecnologia. Então, quando a gente olha para o gás natural, a gente tem todos esses pilares disponíveis já no mercado. Tá? A gente fala muito da transição energética, né? Substituído o diesel, fala de vários combustíveis, e o gás natural é quem está, no nosso ponto de vista, mais avançado em todos esses pilares para atendimento. A gente tem 51 garagens, né, o sistema da SP Trans hoje em operação, 62% a Comgás tem rede na porta, ou seja, um fácil acesso de gás para as garagens, e as demais garagens a gente consegue atender num tempo recorde, né, em menos até de 1 ano. Então, só para concluir a todos, a gente entrega redução de emissão de poluentes, seja CO2, que é os efeitos de gases globais, né, mas também o NOx e o material particulado, que é nocivo, né, que é de grande impacto na nossa saúde. Tá? A gente tem infraestrutura, a gente tem um CAPEX de investimento menor e a gente tem tecnologia, ou seja, tem montadoras que já têm esses produtos em portfólio. Isso já é uma realidade. Além de casos, né, cases internacionais, aí, como cidade de Bogotá, Madrid, Los Angeles, entre vários outros, Madrid,
que já tem o produto, né, circulando e com grande atratividade, seja na parte de custo financeiro, mas na entrega da redução das emissões de poluentes, que eu acho que é o mais importante para o município. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Anderson Lopes. Próxima inscrita, a senhora Rosália, do coletivo Jurubatuba Mirim. Não temos mais nenhuma inscrição, né? Dona Rosália será a última a fala. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu estou aqui também para defender a nossa sobrevivência. Sobre o PL em si e todas as alterações que ele sofreu, eu não vou saber dizer, porque me falta conhecimento técnico. A única coisa que eu posso dizer é que como é importante ter audiência pública, porque ela é rica, ela esclarece a população, ela pode esclarecer os vereadores. Nós ouvimos aqui a proposta dos trólebus. Eu não imaginei que houvesse essa tecnologia já, uma tecnologia nacional. Nós ouvimos aqui o setor do gás, que também é um combustível um pouco mais limpo do que o diesel. Então, essa oportunidade de estarmos aqui é muito importante. Hoje, eu também não vou perguntar aqui ao presidente o que a Casa entende sobre a crise climática, porque, na semana passada, eu tive a felicidade de ouvi-lo dizer, né, vereador Riva, sobre a captação do carbono na questão da isenção do IPVA para a frota de veículos elétricos, exclusivamente elétricos. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é uma questão, né, da Secretaria da Fazenda, e teria que ter planilhas, ver o que é melhor para São Paulo, abdicar desses 400 e poucos milhões anuais, ou, né, para o determinado número de carros que são particulares, ou, bom, enfim. Mas eu estou aqui mais para lembrar à Casa da necessidade de agirmos hoje. A crise climática já está aí, os efeitos já estão sendo sentidos, e nós precisamos nos pautar, nós precisamos solicitar auxílio da ciência, dos técnicos. Nós temos o professor Carlos Nobre, brasileiro, paulistano, que pode nos ajudar, né, informando o que pode acontecer, o que não pode, se temos tempo. Então, eu estou aqui mais para isso, para lembrar realmente da necessidade de agirmos já. Não dá para postergar. Isto é uma necessidade. E era isso que eu gostaria de falar. Muito obrigada. Muito obrigado. 1, 2, 3, 4, 5. Muito obrigado, dona Rosália, pela contribuição. Qualquer sido, só verificar aqui as... Eu tenho aqui inscrito até a dona Rosália. É o PL 825. Senhor Rodrigo Camargo, do Movimento Respira São Paulo. Só registrar a presença do vereador Marlon Luz de forma online. Com gás vai falar de novo? Natália já falou, né? E esse daqui? Deu confusão, eles já falaram, só faltou esse aqui. Só esse? Olá, boa tarde a todos. Então, complementando aqui, conforme o amigo nosso, Fábio Clay, acabou falando com todos nós aqui a respeito da eletromobilidade. Dentro do... Gostaríamos de inserir nessa PL, né, o sistema de trólebus da cidade, que atualmente
ele está consolidado desde 1949, passando por diversas renovações da rede. E, assim, a tecnologia aqui na cidade de São Paulo não foi praticamente, não recebeu devida atenção e investimento com o passar desses tempos. Hoje temos veículos aí totalmente modernos, fabricados pela indústria nacional, custando 30% mais barato que os atuais E-Bus. E assim, a nossa malha, a nossa rede aérea atualmente, que temos na cidade, foi 168 quilômetros de rede aérea reformada, e seria um grande desperdício se caso essa rede fosse desativada só para trocar pelos atuais E-Bus que estão em circulação na cidade. A sua bateria, sua troca, tudo, custa muito mais caro do que a manutenção do DC-Troll, que é essa nova tecnologia. E assim, ela vem com muita mais facilidade de ampliação dessa rede, porque pode levar para qualquer área da cidade. Sobre a rede que temos atualmente, o que pode ser visto e pode ser feito também? Tem uma rede subutilizada, onde no passado essa rede foi utilizada por diversas áreas da cidade, ligando Zona Norte, Sul e Oeste de São Paulo. Hoje, metade dessa infraestrutura que está existente ainda não está sendo usada adequadamente. Então, o que poderia ser revisto nessa hora? O correto, se a ampliação da rede ou tivesse interesse de outras empresas em investir nesse modelo para a cidade de São Paulo, que seria o mais viável, seria muito melhor, porque o gasto ia ser muito menor, a rede poderia ser muito mais aproveitada na cidade e a sua expansão seria muito mais fácil, até para cumprir uma certa porcentagem das metas de redução de mudança climática na cidade de São Paulo. Por isso, nós propomos que o trólebus também seja inserido na PL e seja visto novos projetos para a melhoria desse sistema já consolidado na cidade de São Paulo e um melhor reaproveitamento dessa rede e infraestrutura recém-reformada, e que pode ser feito projetos com outras empresas em parcerias para conseguir levar isso muito mais adiante do que já temos hoje em circulação atualmente. Muito obrigado. Registrado também a inclusão do trólebus. Já recebi aqui uma carta do senhor Fábio Klein, presidente da Defesa dos Trólebus. Não havendo mais inscritos e nada mais a ser tratado, dou por encerrada essa audiência pública do PL 825/2024, da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Tenham todos uma boa tarde.